Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui agora, iniciando a nossa aula de projeto Revisa. Vou começar aqui a botar a tela inteira, né, para a gente ver melhor. Prontinho. Então, vamos lá. Vamos começar com o projeto de Revisa, né? Do nosso módulo 3 do quarto ano, na página 226. Então, pega aí o módulo 3 de vocês, do quarto ano, na página 226, beleza? E vamos agora continuar aí aquele assunto que a gente estava falando antes, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Antes da gente entrar aqui em o que é filtração, decantação e entre outros, a gente vai lembrar que a gente começou esse capítulo falando sobre separação de misturas, né? O que é cada separação de misturas e como ocorre. E agora a gente vai conhecer os métodos de separação de misturas, começando pela filtração. Filtração. Rodrigo encaixou a parte superior de uma garrafa plástica em sua parte inferior, formando um funil. Em seguida, ele colocou uma camada de algodão e outra de areia, formando um filtro. Rodrigo colocou um pouco de solo em um recipiente com água e misturou bem com uma colher até resultar em uma água barrenta, ou seja, uma água suja. Por fim, ele despejou a mistura da água e solo no funil. E a água que caiu no interior da garrafa estava menos barrenta do que a água que foi colocada no funil. Ou seja, isso formou um filtro e você pode fazer isso na sua casa, tá? Você pode fazer aí essa experiência. É um filtro natural, obviamente, gente, que você não vai, vou ficar filtrando, né, até a água sair totalmente limpa e vou beber. Não. Até porque depois que a água é filtrada, você vai precisar ferver ela, né, para matar todos os micróbios e micro-organismos não que não tem que estar ali, né, para a gente poder ficar saudável e beber aquela água. Agora vamos lá. A maior parte das partículas do solo presentes na água barrenta ficou retirada no filtro, construído por Rodrigo. Essa situação envolve uma técnica de separação de mistura chamada filtração. O que é a filtração? Na filtração, a mistura passa por um filtro. A maior parte dos componentes insolúveis na água e geralmente sólidos ficam retidos no filtro, enquanto o restante da mistura o atravessa. Então, o que é a filtração? Você vai marcar aí, simples e facilmente. Vamos lá, filtração. Marca desde aqui a palavra filtração, que você já sabe. A mistura passa por um filtro, ou seja, a filtração é um método de separação de mistura, aonde essa mistura, seja ela qual for, passa por um filtro, né? Aqui no caso estamos falando da água barrenta. Essa técnica de separação de misturas é comum em nosso cotidiano e pode auxiliar no cuidado com a saúde. Quem não tem o filtro em casa, né? Seja ele o filtro da bica, que você já tem na sua bica, ou aquele filtro igual esse da imagem que nós temos aí, esse daí é o de porcelana, né? Porém, a gente tem outros. A gente tem também os filtros elétricos e assim por diante, tá? Página 227, decantação. Vamos descobrir agora o que é decantação. Débora fez um suco de maracujá. Ela bateu a polpa da fruta no liquidificador, que delícia, hein? Com água, mas se esqueceu de remover as sementes que ficaram trituradas. Como mostra a imagem ao lado? Como você acha que Débora pode separar as sementes trituradas de suco sem utilizar uma peneira? Na situação apresentada acima, as sementes de maracujá não se dissolvem na água e se depositam no fundo do copo por meio de certo repouso. Essa situação envolve uma técnica chamada decantação. A decantação pode ser utilizada para separar componentes da mistura que não se dissolvem na água. Essa técnica, a mistura é deixada em repouso. Após algum tempo, seus componentes se separam, podendo flutuar ou se depositar no fundo do recipiente. Então, vamos lá. Decantação. Aí você marca nessa técnica
até o recipiente, tá? Ou seja, na filtração, a gente vai fazer essa água passar por um filtro. Na decantação, a gente vai manter esse suco aqui, no caso, em repouso, né? E essas partículas pretas, elas vão para o fundo do nosso recipiente. Quando a gente for botar o suco, ela não vai vir, né? Essa partinha preta não virá junto. Você pode fazer esse teste. Suco de maracujá é uma delícia. Por que você não pede assim? Mãe, pai, faz um suco de maracujá. Vamos lá. Vó, faz um suco de maracujá para mim, dá fruta. Deixa ali, ó, enquanto tá gelando, você coloca na geladeira e você vai ver, ó, que vai descer ali essas partículas pretas. Uma delícia suco de maracujá natural. Vamos agora falar sobre evaporação. O sal da cozinha é obtido na água do mar, nas chamadas salinas, tá? Onde o sal é separado da água. Isso é possível graças à técnica de separação, chamada evaporação. A evaporação é uma técnica de separação de misturas que utilizada para separar tanto os componentes solúveis como os insolúveis em água. Nessa técnica, a mistura é aquecida e a água evapora, separando do restante da mistura. Então, você vai marcar aí para mim, ó. Nessa técnica, deixa eu achar aqui. Nessa técnica, a mistura é aquecida e a água evapora, separando o restante da mistura. E para quem não sabia, é assim que temos o nosso sal. O sal obtido após a evaporação nas salinas não pode ser diretamente consumido. Preste atenção, você não vai lá, vou para Cabo Frio, Arraial do Cabo. Aí a gente, antes de chegar na praia, a gente passa por umas salinas, né? Dá para ver que é aquela areia branca que vocês veem lá, não é areia, é uma salina, gente. Tem alguns lugares assim que você passa, dá para ver. Vou passar, né? Viajei, passar e pronto, show de bola. O que eu vou fazer depois disso? Vou botar na minha comida, vou temperar minha comida com esse sal. Não é assim, né, gente? Da mesma forma que a gente falou, aquela água que você vai filtrar lá, você não vai beber na hora. Você tem que fazer um monte de outros processos ainda. Esse sal precisa passar por vários processos que incluem a adição do iodo. E o iodo é um nutriente essencial ao funcionamento adequado do organismo e deve ser consumido diariamente em pequena quantidade na alimentação. Ou seja, o sal da salina não é diretamente consumível, ele tem que ser adicionado iodo ainda, passar por vários outros processos, tá? Destilação. O que é destilação? As plantas produzem diferentes materiais. Algumas produzem óleos, que, em muitos casos, são responsáveis pelo aroma dessas plantas. Muitos desses óleos são usados pela indústria farmacêutica, em cosméticos e perfumaria. Para extrair os óleos de um vegetal, como o eucalipto, as indústrias utilizam uma técnica de separação chamada destilação. Essa técnica é utilizada principalmente para separar componentes sólidos e líquidos de misturas homogêneas. Então, você vai botar aqui, ó, vai marcar todo esse parágrafozinho aqui. Essa técnica é utilizada principalmente para separar componentes sólidos e líquidos de misturas homogêneas. O que são misturas homogêneas? Segundo vimos no último projeto Revisa. Misturas homogêneas são aquelas misturas que você usa mais de um componente, né? E quando elas se misturam, se tornam um só, tá? Agora vamos dar uma olhadinha na página 130, tá? No caso 230, perdão. Na página 230, nós temos a centrifugação. Vamos ver o que é? Outra técnica que possibilita a separação dos componentes sólidos e líquidos de uma mistura é a centrifugação. Por meio dessa técnica é possível, por exemplo, separar os componentes sólidos do sangue, como as células, os fragmentos celulares, da porção líquida, o plasma. Veja a seguir como funciona essa técnica. Os tubos contendo sangue são colocados em um equipamento chamado centrífuga. Não é igual a centrífuga de roupa, tá? É uma máquina, tá? Que é utilizada exatamente para isso. Ela fica girando realmente, igual. Você pode pensar numa máquina para lembrar dela. Você pensa assim, numa máquina que vai ficar girando, né? Sabe quando a gente vai centrifugar a roupa, ou seja, secar a roupa dentro da máquina, né?
sugar toda a água que tem. É tipo isso, você está separando o líquido do sólido ali, né? Que é a roupa. Porém, aqui é com sangue, tá? E é diferente. Não tem nada a ver com água isso aqui. Na centrífuga, os tubos giram em alta velocidade, fazendo as células e pedaços celulares se separarem do plasma. Hemograma. O hemograma é um exame que pode ajudar a avaliar a saúde do corpo, por meio da análise da quantidade e qualidade das células no nosso sangue. O hemograma é o exame que nós fazemos que utiliza a centrífuga, tá? Na página 231, 32 e 33, a gente vai ter aí uns exercícios para serem feitos, com base no que nós já falamos. Boa sorte. Na página 234 e 35, a gente vai ter aí um exemplo, né? Tem ferro aí? É um exemplo, nós temos aí uma espécie de experiência, tá? E vamos lá. Você vai precisar de almofariz, que é é o mesmo lugar que você usa para socar alho, vamos dizer assim, ou então apenas um recipiente que você soque o alho, tá? Um ímã de neodímio, pilão, que é para socar ali, né? Saco plástico com fecho, 3 recipientes plásticos, saco plástico, cereal matinal de flocos de milho, água, copo plástico de 300 mililitros, balança de precisão, 100 gramas de areia, 2 gramas de lã e aço picados. Bem, se você conseguir todos esses materiais, pode fazer essa experiência aí super legal, tá? Caso não consiga, não tem problema, né, gente? Agora, vamos lá. Aqui na página 236, a gente vai estar fazendo uma revisão sobre o que a gente aprendeu até agora, sobre as misturas. Aprendemos sobre as misturas homogêneas e heterogêneas, aonde nós falamos que na mistura homogênea não é possível a gente identificar visivelmente os componentes de uma mistura. Já na heterogênea, é possível identificar visualmente os componentes dessa mistura, tá? Então, olha só, as misturas são formadas por 2 ou mais materiais e os chamados componentes da mistura. Os componentes podem ser sólidos, líquidos e gasosos, tá? Não esquece isso. Então, nas misturas, a gente pode ter os componentes sólidos, líquidos ou gasosos, e a gente vai descobrir se ela é homogênea ou heterogênea. A gente aprendeu as técnicas de separação das misturas, que são a filtração, a decantação, a evaporação, a destilação e a centrifugação, ok? Agora a gente vai lá para a matemática na página 162, aonde a gente vai continuar o nosso conteúdo falando sobre medidas de superfície. Vou colocar aqui para vocês 162. A gente vai só continuar aqui. Na aula passada, a gente falou sobre perímetro, lembra disso? E perímetro é a soma dos lados da nossa figura, a soma dos lados do nosso polígono. Então, é sobre isso, né? A gente vai agora falar sobre as medidas de superfície que envolvem área, tá? O que é área? Vamos descobrir aqui. Observe o piso da sacada de um apartamento que foi coberto com azulejos. Os azulejos são esses em roxo, tá? Esses aí, clarinhos, begezinhos, são as paredes. Quantos azulejos foram utilizados para cobrir toda a superfície do piso da sacada? Ontem aí a gente vai descobrir que são 8 azulejos. Assim como medimos comprimentos, também podemos medir superfícies, tomando o azulejo como unidade de medida de superfície. O número que você respondeu na questão anterior corresponde à área dessa sacada. A área é a medida de uma superfície. Então, você pode marcar isso aqui, porque é muito importante. O que é a área? A área é a medida de uma superfície, tá? Agora, vamos lá, número 2. Tomando esse quadrado como unidade de medida da superfície, determine a área de cada uma das figuras a seguir. Aí, na figura A, você vai contar a quantidade de quadradinhos, na B e na C também. A gente vai descobrir que na A tem 18, na B 20 e na C 24, tá? Essas são as medidas da superfície dessas áreas. Aí nós temos a atividade da página 163 e 164 sobre essas medidas de superfície. E agora a gente vai entrar num assunto que a gente já entrou até quando a gente estava fazendo o nosso módulo 2, se não me engano, do nosso 5º ano mesmo, onde nós falamos sobre segmento de reta,
reta e semirreta. Vamos revisar isso aqui, então. Vou falar aqui por alto, porque vocês já conhecem esse assunto, tá? Olha só, dizemos que é segmento de reta. Por quê? O que é segmento de reta? Lembra que a gente falou que a reta, olha só, a reta ela tem início, tem fim? Não. A reta ela não tem nem início e não tem fim. Aí nós temos aqui, ó, vai estar tudo escrito aqui na nossa página 163. Um segmento de reta por extremidades tem começo e fim, ou seja, segmento de reta tem começo e fim. Agora vamos lá. Podemos nomear a reta representada por uma letra minúscula do alfabeto, nesse caso a letra T, ou por reta AD, ou simplesmente AD. Além dos segmentos de reta e das retas, ainda existem as semirretas. As semirretas, ela tem início, mas não tem fim, tá? Agora vamos lá. Vamos identificar aí, na letra A, B e C. Na letra A, a gente está vendo que tem início, porém não tem fim, então é semirreta. Na letra B, a gente está vendo que tem início e fim, ou seja, semirreta. No caso, segmento de reta. E na C, a gente está vendo que não tem início e nem fim, o que é uma reta, tá? Então, relembrando aqui para poder ficar com vocês. Nós falamos que segmento de reta, ele tem início, mas não tem fim. Perdão, gente. A semirreta, ela tem início, mas não tem fim. Segmento de reta tem início e fim. E reta não tem início nem fim. Aí, gente, agora vou falar aqui com vocês na página 168 sobre as retas paralelas e as retas concorrentes, tá? E também temos as transversais. Vamos falar aqui sobre isso. Deixa eu parar aqui, opa. Vamos lá, página 168, a gente vai falar sobre retas paralelas, concorrentes e transversais. Vamos lá, gente. Retas paralelas. As retas paralelas são aquelas que não se cruzam. Elas ficam, gente, olha aqui, ó. Elas dão a mesma ideia, ó. Como vocês estão vendo no nosso exemplo, elas ficam na mesma reta e na mesma direção. Elas não se cruzam. Retas concorrentes são retas que se cruzam, tá? Então é isso. Retas paralelas, elas não se cruzam e seguem na mesma direção. E retas concorrentes, elas se cruzam. Agora vamos lá. A representação da reta T e U são concorrentes entre si, pois se cruzam em um único ponto. Bom, gente, e esse aqui foi o nosso projeto Revisa dessa semana. A gente espera que vocês tenham gostado. Tivemos aí o Revisa de Matemática e tivemos o Revisa de Ciências. Então, eu deixo aqui para vocês um grande beijo. Até a próxima semana e um ótimo final de semana.